Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Queridos irmãos, eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor tem colocado em meu coração há aproximadamente um mês. Eu venho pensando, orando e estudando esta palavra. E louvo a Deus porque chegou o momento de entregá-la segundo a graça que o Senhor nos der. Eu confesso aos irmãos que, assim como em todas as oportunidades, eu já sou um pouco trêmulo, que é diagnosticado como tremor essencial. Mas nesses momentos, não só as mãos, mas os joelhos também ficam enfraquecidos. E todo e qualquer pregador que for ministrar uma palavra de Deus e não sentir o impacto da palavra no seu corpo físico, alguma coisa está errada. O título desta mensagem, queridos irmãos e irmãs, é Bem-vindo ou Bem-vinda à Grande Tribulação. Eu recorri a uma figura de linguagem para colocar o título desta mensagem. É claro que, sinceramente, eu espero que nenhuma das pessoas que ouvirem esta mensagem, esteja com o passaporte carimbado. Espero que nenhum de nós ou daqueles que ouvirem esta mensagem ingresse na grande tribulação que há de vir sobre todos os habitantes da terra. O meu desejo é que esse título, desde logo, funcione como uma advertência para que nenhum de nós e das pessoas que nós amamos e das pessoas com as quais nós interagimos participe da grande tribulação que há de vir sobre todos os habitantes da terra. E eu gostaria de refletir nesta mensagem sobre algumas perguntas. O que é a grande tribulação? Quando ocorrerá a grande tribulação? Como identificar a grande tribulação? E como escapar da grande tribulação que há de vir sobre todos os habitantes da terra? A Bíblia tem uma resposta objetiva para cada uma dessas perguntas. E nós vamos começar lendo as palavras de Jesus no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 5. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 24, a partir do versículo 5, que diz assim: Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são os princípios de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros
e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém. Queridos irmãos, esse texto do capítulo 24 de Mateus é a mensagem final do Senhor Jesus sobre o fim do mundo. O livro de Mateus tem apenas 28 capítulos. Se esse é o capítulo 24, nós contamos apenas mais 4 capítulos e já chegamos no capítulo 28, onde trata da ressurreição de Jesus e da aparição de Jesus para os seus discípulos na Galileia. Então, esse texto é a mensagem final do Senhor Jesus sobre o fim do mundo. E ele é também uma transição no tempo e no espaço entre o pré-arrebatamento da igreja e o pós-arrebatamento. Há 2 exemplos do tempo cronometrado para a ocorrência do evento vinda de Jesus ou arrebatamento. O primeiro exemplo foi dado pelo próprio Jesus nesse mesmo capítulo, Mateus capítulo 24 e versículo 27, onde ele disse que a sua vinda ocorrerá em um período em que, semelhante ao brilho do relâmpago que vai do Oriente ao Ocidente, porque a velocidade do raio, a velocidade da luz do relâmpago é tão rápida que o brilho, quando nós olhamos, parece instantâneo. O segundo exemplo está descrito em 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 52, como algo que ocorre no tempo de um piscar de olhos. E nesse tempo de um piscar de olhos, a Bíblia diz que ocorrerá sucessivamente na vinda de Jesus 2 eventos. Evento número 1, a ressurreição dos mortos. E evento número 2, o arrebatamento dos que estiverem vivos. Esses 2 eventos ocorrerão nesse tempo cronometrado como o brilho do relâmpago que vai do Oriente e se mostra até ao Ocidente. E Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, ele diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Primeiro, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e segundo, nós seremos transformados. Hoje, meus amados irmãos, com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, nós podemos dizer que a vinda de Jesus vai ocorrer em uma fração de nanosegundo. O que é um nanosegundo? Um nanosegundo é 1 bilionésimo de segundo.
é um curto espaço de tempo que não é utilizado na vida cotidiana. Somente instrumentos de alta precisão, do tipo um relógio atômico, é que poderá mostrar o que é um nanosegundo. Não é de interesse na vida cotidiana, mas é de grande interesse em determinadas áreas da física, da química, da eletrônica e da informática. Para os irmãos terem ideia, porque nós admiramos a velocidade da luz, um nanosegundo é o tempo que a luz leva para viajar 30 centímetros. Para nós termos uma ideia graficamente, nós vamos colocar aí. 1 minuto tem 60 segundos. E 1 segundo tem 1 bilhão de nanosegundos. Glória a Deus. Nos tempos bíblicos, somente se podia descrever o arrebatamento como a velocidade do relâmpago, ou como a velocidade de um piscar de olhos. Então, irmãos, praticamente nós temos o quê? Nós temos o pré-arrebatamento e nós temos o pós-arrebatamento. O pré-arrebatamento é o tempo em que nós estamos vivendo. Este capítulo, irmãos, capítulo 24 de Mateus, começa com Jesus saindo do templo, juntamente com seus discípulos, e os discípulos estavam admirados com a estrutura e com a arquitetura do templo. E Jesus disse a eles que tudo aquilo que eles estavam vendo, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. E eles ficaram impressionados. E o versículo 3 diz que quando eles chegaram ao Monte das Oliveiras, eles chamaram Jesus em particular e fizeram uma pergunta a Jesus. Jesus já estava sentado com eles e eles dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão estas coisas? Mateus capítulo 24, versículo 3. E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? O Senhor Jesus respondeu essa pergunta parcialmente, porque ele não respondeu a respeito do quando, pois só o Pai sabia o dia e a hora em que tudo aquilo aconteceria. Aliás, ele deixou isso claro no versículo 36, Mateus 24 e 36. Mas ele falou aos seus discípulos sobre sinais que evidenciariam a proximidade da sua vinda e também a proximidade do fim do mundo ou do fim dos tempos. E Jesus, então, os advertiu para que eles ficassem atentos, para que eles ficassem antenados, para que eles não fossem enganados a respeito desses eventos, porque surgiriam falsos cristos, falsas religiões, falsas doutrinas, falsos profetas, falsos pastores, falsos pregadores, e que eles ouviriam também o barulho de batalhas,
notícias de guerras, porque uma nação guerrearia contra outra, um país atacaria o outro, e haveria doenças incuráveis, haveria falta de alimentos, tsunamis, maremotos e terremotos. E no versículo 8, o Senhor Jesus disse que todos esses sinais seriam apenas ainda o começo das dores de parto que este mundo sentiria antes do arrebatamento. Glória a Deus. A igreja de Jesus sairá deste mundo, e o mundo já começa a sentir as dores de parto, porque a igreja vai subir. Aleluia. Glória a Deus. E queridos irmãos, nós já sabemos que essas ocorrências estão acontecendo em tantos lugares deste planeta. E essas ocorrências, essas dores de parto, elas funcionam como um prenúncio dos horrores futuros que acontecerão nesta terra após o arrebatamento da igreja, quando começará um período de 7 anos de tribulação. Agora, tudo isso são apenas dores de parto. Eu não sou especialista em parto, mas todos nós sabemos que as dores de parto de uma mulher grávida começam com fraca intensidade e em grandes intervalos. Segundo os especialistas, as primeiras contrações da mulher grávida parecem cólicas ou dores nas costas, que vai e vem em intervalos mais espaçados. Porém, o tempo vai passando e a pouco aquelas dores ou cólicas se tornam mais fortes e duram mais tempo. E quanto mais se aproxima o momento do parto, mais as dores das contrações aumentam em intensidade e aumentam em frequência, até que elas ocorram a cada 3 a 5 minutos, indicando que é chegado o momento da mulher entrar em trabalho de parto para o nascimento do bebê. Dessa mesma forma, irmãos, tem acontecido em nosso mundo, com os sinais apontados por Jesus, sinais que funcionam como indicadores da proximidade da sua vinda e do fim do mundo. Nós podemos dizer que este mundo está praticamente preparado para o seu epílogo. Este mundo está praticamente preparado para o seu fim. As profecias bíblicas indicam que o mundo sofre agora as primeiras dores de parto. Até a terra, a natureza está gemendo. Não apenas gemendo, mas está com a expectativa de que Jesus apareça e algo diferente aconteça nessa natureza. Então, queridos, as profecias indicam que o mundo já sofre as primeiras dores de parto. No texto que nós lemos, Mateus capítulo 24,
Nós lemos o versículo 8, que Jesus disse que essas coisas, elas são o princípio de dores. O Espírito Santo revelou ao apóstolo Paulo, e ele escreveu na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo 1, uma explicação muito clara, muito convincente. Aleluia! E nós podemos compreender esse período chamado de princípio de dores de parto, quando ele afirmou: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Queridos irmãos e irmãs, os sinais profetizados por Jesus indicam a iminência da sua volta, a proximidade da sua vinda. São dores de parto como de uma mulher que está grávida. E quando chega a hora H, o bebê tem que nascer. Seja em casa, seja numa maternidade, seja numa ambulância, seja num táxi, seja numa viatura, chegou a hora, o bebê tem que nascer. E como nós vimos, há um rol de eventos profetizados por Jesus, e cada um desses eventos se assemelha às dores de contração de uma mulher que está grávida. A realidade, irmãos, é que à medida que se aproxima o dia do Senhor, o dia do arrebatamento, o momento do parto, esses eventos estão ocorrendo com maior intensidade, estão ocorrendo em menor espaço de tempo, tal como ocorre com as dores das contrações que indicam a aproximação do momento do evento parto. Evidentemente, irmãos, falsas doutrinas em nome de Jesus, guerras entre nações, rumores de guerras, revoluções, atos terroristas, violência, corrupção, fomes, doenças incuráveis, epidemias, terremotos, inundações, são eventos que sempre existiram. No entanto, os estudiosos informam que esses sinais têm aumentado e têm se tornado mais frequentes e se tornarão ainda mais intensos e mais fortes e mais frequentes, exatamente como as dores de parto de uma mulher grávida, cuja aceleração das contrações indica que ela já está prestes a entrar em trabalho de parto. E quando nós, irmãos, consideramos de uma maneira global o clima espiritual das nações, geopolítico, econômico, tecnológico, ambientalista, nós podemos concluir que tudo está seguindo a rota profética. Tudo está seguindo a rota
da grande tribulação. Agora, a grande tribulação, ela será antecedida pelo arrebatamento da igreja. Porém, a realidade é que o cenário mundial já está preparado para que tudo isso aconteça. Nós já temos tecnologia suficiente. Nós já temos uma situação global favorável, porque as nações estão falidas. E quando nós tomamos a Bíblia em uma das mãos e o noticiário mundial na outra mão, é muito fácil concluir que nós estamos no tempo em que Jesus chamou de princípio das dores, e que essas dores, elas estão ocorrendo em uma frequência mais intensa. Oh, glória a Deus! Até que ocorra o evento arrebatamento. E os que ficarem para trás adentrarão a um período que a Bíblia chama de tribulação. Agora, é muito fácil nós entendermos e é muito confortável nós sabermos que antes do início em que ocorrerá a tribulação, o Senhor Jesus virá. Ele vai levar a igreja, porque a igreja não passará pela tribulação. Segundo as Escrituras, o Senhor Jesus arrebatará a igreja de forma invisível, de forma secreta. O texto de Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 2, diz que o dia do Senhor virá como ladrão na calada da noite. E no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, nós vamos reler. Paulo diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Agora, queridos irmãos, diante do arrebatamento, o mundo inteiro ficará perplexo, e o mundo inteiro entrará em colapso total. Primeiro, porque não haverá uma explicação convincente que as autoridades e os cientistas poderão dar para a população, explicando o desaparecimento em massa e simultâneo de pessoas de todas as partes do mundo. Teriam elas sido abduzidas ou sequestradas por criaturas extraterrestres de forma invisível. Em segundo lugar, este mundo entrará em colapso total por causa dos graves acidentes que ocorrerão no momento do arrebatamento, e principalmente pela paralisação dos sistemas e dos serviços essenciais para a população, como água, energia elétrica, transportes aéreo, terrestres, marítimos, hospitais, fábricas, serviços de comunicação, como rádio, televisão, internet, enfim, colapso total.
depois do arrebatamento. E em terceiro lugar, este mundo entrará em colapso total. Porque aqueles que trazem equilíbrio para esta terra, aqueles que são o equilíbrio desta sociedade, a igreja é o sal da terra e a luz do mundo, serão arrebatados. É a igreja que não deixa este mundo entrar em podridão total. Este mundo sem a igreja é apodrecimento total. E os santos e santas em Cristo Jesus serão arrebatados deste mundo, e conjuntamente com a igreja subirá também o Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio para esta terra desde o dia de Pentecostes. Ele veio e não saiu daqui. E este mundo, sem a presença da igreja e sem a presença do Espírito Santo, este mundo, queridos irmãos, entrará em colapso total. Eu penso que não é excesso recordar desde logo de um texto no livro do profeta Isaías, capítulo 24 e versículo 20, onde ele diz que a terra andará cambaleando como um bêbado. Será sacudida de um lado para outro como uma barraca na ventania. Os pecados que a terra carrega são tão pesados que ela vai cair e não consegue se levantar. Eu não estou aqui para fazer nenhum terrorismo, não. O Evangelho de Jesus trabalha com convencimento. É o Espírito Santo que convence a cada um de nós do pecado, da justiça de Deus e do juízo final. Mas eu acredito que é de muita prudência avisar as pessoas das nossas famílias, avisar os nossos amigos e amigas que ainda não aceitaram e não querem aceitar a Jesus, e que por óbvio serão deixados para trás. O pai não poderá levar o filho, nem a filha, nem o marido, nem a mulher. Eu creio que é de muita prudência avisá-los, para que eles não saiam à rua depois do arrebatamento, e que nem mesmo no dia seguinte ao arrebatamento saiam para a rua, mas fiquem dentro das suas casas, porque vai ser muito perigoso sair da rua depois do arrebatamento. Eu até acredito que seria bom deixar alguma coisa escrita, algo do tipo manual de sobrevivência após o arrebatamento, com orientações do que fazer, sobre o que fazer após o arrebatamento, porque esta terra ficará mergulhada em um verdadeiro caos. Se você tem na sua família, na sua casa, pessoas que não vão subir no arrebatamento, compre sempre 1 litro de óleo a mais nas suas compras. Compre sempre um saco de 5 quilos de arroz a mais. Açúcar, sal, para que eles não precisem sair à rua depois do arrebatamento. Porque esta terra ficará completamente mergulhada em um verdadeiro caos de violência, com tudo parado. Há muitos anos, um servo de Deus
na Noruega, teve uma visão a respeito do arrebatamento. E o nosso mensageiro da paz publicou a visão que este servo de Deus teve a respeito do arrebatamento. Já era um homem de avançada idade. E posteriormente foi feito uma radiofonização do testemunho deste homem. Nós vamos assistir alguns minutinhos, ouvir alguns minutinhos a respeito. Depois os irmãos poderão encontrar, dando uma pesquisada no Google, com o título A Última Trombeta. Escute um pouquinho. Horas. Nossa emissão pode informar agora que a catástrofe se manifestou exatamente na mesma hora em todo o mundo. Embora as informações tenham partido das grandes cidades, já se sabe agora que em todos os locais, cidades menores, vilas e aldeias, o acontecimento é idêntico. Assim como tem se dado na parte norte da terra, dá-se também na parte sul. O que toma conta da população é o medo. Ninguém nesta noite procura cama para dormir, tal é a apreensão do povo. São histéricas as discussões nas ruas por causa de parentes e amigos desaparecidos. Eu sei, eu bem sei. Entre a confusão, suscita-se no meio do povo que tais acontecimentos devem ter qualquer relação com os crentes ou com os evangélicos. Ou ainda, como costumo dizer, com os religiosos. Se é assim, como é que se explica agora? Cada pessoa que possuía parentes evangélicos, justamente aqueles que eram os mais fanáticos ou mais fervorosos, são os que desapareceram. Um senhor que trabalha numa cervejaria falou: eu creio que tudo isso tem qualquer coisa com os crentes. Pois conheço um senhor de nome Hans Rosen, e ele sempre esteve em meu serviço pregando a palavra de Deus. Volta e meia ele dizia que Jesus viria breve para levá-lo, juntamente com os que acreditam no poder de Deus. E agora acabo de ter notícias que ele também não se encontra mais aqui. E tais palavras foram confirmadas? Foram, exatamente. Um outro homem também falou. É verdade. Nós tínhamos como colega uma pessoa que falava a mesma coisa. E agora o seu nome também está na lista dos desaparecidos. E na tal de reunião onde você estava por acaso, alguém protestou? É claro que sim. Alguém disse em voz alta: é necessário que as autoridades proíbam agora a leitura da Bíblia em reuniões cristãs, para que assim evitemos que novamente aconteça o mesmo. E em resposta a essas palavras? Em resposta a elas, o senhor disse: não há mais perigo. Nunca mais vai acontecer coisa igual. Esses crentes que nós chamávamos fanáticos tinham razão. Eles nos falavam de Cristo e esperavam a volta de Jesus para buscá-los. Ai de nós, meu povo, que não demos atenção para eles. Com eles estaríamos melhor do que sermos obrigados a ficar nesse caos que já começou. E que digo mais, vai ser pior. Palavras essas que me causam profunda comoção, acredite. Um outro cidadão protestou com veemência dizendo: você está acreditando naquelas bobagens? Por que então não fez companhia a eles quando eles sumiram? E o senhor, que respondeu? Calmo e seguro respondeu: sim, se eu tivesse obedecido aos ensinamentos que eles davam a respeito de Jesus, eu não estaria agora aqui. Mas é tarde. Agora é tarde. Acabando de dizer isso, retirou-se pesaroso enquanto um sujeito do grupo gritava: você e todos que pensaram assim só merecem uma coisa: a forca! Fora com essa bobagem de cristianismo! No dia seguinte, nem o rádio podia dar informações para esclarecimento do grande mistério. Apenas continuavam as notícias vindas de longe. Dos campos, missionários falavam tais notícias do desaparecimento em massa. Poucos membros de igrejas foram os que ficaram. Naquela noite marcada para a reunião dos pastores e pregadores, a presença era boa, mas o número dos que faltavam era considerável. O ambiente estava triste,
pesado mesmo. Os corações estavam como que congelados. Durante a reunião, mais do que um se manifestou demonstrando desespero extremo. Todos estavam de acordo a respeito do que havia acontecido. Sim, era grande a grande verdade. Santos tinham sido arrebatados da terra. Jesus breve virá. O dia seguinte, irmãos, ao arrebatamento, será um dia completamente diferente de todos os demais dias. Porque será um dia de tristezas, de angústias, de dores, de arrependimento, de revolta. Haverá choro, haverá perplexidade, haverá violência e descontrole por toda a parte. E este é apenas o dia número 1 de um período de 7 anos de tribulações. Será algo semelhante ao que aconteceu no dia em que os hebreus saíram do Egito, porque na noite anterior veio a praga da morte dos primogênitos, e desde o palácio de Faraó até o curral dos animais havia o primogênito morto. Quando ocorrer o arrebatamento da igreja, não haverá uma única casa, uma única família, onde não haja alguém desesperado, sem saber o que fazer, por causa do desaparecimento de um filho, do pai, da mãe, de parentes, de amigos, de colegas de trabalho. Enfim, todos estarão perplexos e desesperados, em busca de uma explicação para essa ocorrência. Será, como disse aos irmãos, algo símile com o que a Bíblia diz em Êxodo capítulo 12 e versículo 30. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Faraó aqui simboliza o anticristo, que depois do arrebatamento da igreja, ele se levantará no meio desta grande noite espiritual. Ele se levantará para iniciar o seu reino de 7 anos sobre a terra. Assim como o Faraó se levantou com seus seguidores, ele se levantará com seus seguidores. E de acordo, irmãos, com as profecias bíblicas, após o arrebatamento, terá início a tribulação, como eu disse aos irmãos, com a imediata e simultânea manifestação do anticristo. E o anticristo, na primeira metade desses 7 anos, portanto 3 anos e meio, de acordo com as profecias, ele agirá camuflado como um grande líder mundial, capaz de negociar a paz entre as nações, capaz de negociar a cooperação internacional, e depois, declarando-se na segunda metade desses 7 anos, declarando-se como Deus, proibindo adoração ao Senhor, apoderando-se do templo de Jerusalém e exigindo adoração para ele mesmo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, diz assim: este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração,
a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. No entanto, a igreja não terá que enfrentar o anticristo. Podemos dizer amém? A igreja não estará aqui no período da tribulação. Podemos ter um amém? A igreja será tirada da terra. A igreja será movida para o céu. Antes da tribulação que há de vir sobre todos os habitantes da terra. Há uma expressão muito linda e muito romântica em Cantares capítulo 8, versículo 5, que diz: quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente ao seu amado? Aleluia! E queridos irmãos, uma vez mais, como está profetizado no Salmo 24, versículo 9, os portais eternos da glória serão abertos, para que entre o Senhor, o Rei da glória. Ele virá buscar a sua igreja. E aqui a expressão é o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Agora, queridos irmãos e irmãs, enquanto este mundo passa por um período de 7 anos de tribulação, sendo governado pelo próprio anticristo, passando já no segundo período para a chamada grande tribulação, nesse mesmo período de 7 anos, a igreja estará sendo recepcionada no céu e estará celebrando com Cristo o que é biblicamente definido em Apocalipse capítulo 19 e versículo 9 como a ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. A ceia das bodas do Cordeiro será a consumação da união entre Cristo e a igreja. A igreja comparecerá diante do tribunal de Cristo, será galardoada. Cantares capítulo 2, versículo 4, diz que daí, depois da igreja receber galardões celestiais, ela será conduzida à sala do banquete, e aí dar-se-á início à celebração das bodas do Cordeiro. Queridos irmãos, a igreja será apresentada no céu em uma cerimônia exclusiva. E neste evento, todos os santos de todas as épocas e de todos os lugares estarão presentes. Jesus disse em Mateus capítulo 8 e versículo 11, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. A apresentação da noiva do Cordeiro, agora não mais noiva, mas esposa do Cordeiro, será um evento especial. Será um evento separado de todos os eventos previstos para os últimos dias, porque será o maior evento já realizado lá no céu.
será um evento maior do que quando Jesus ascendeu na assunção de Cristo, depois da sua ressurreição, que os portais eternos se abriram para receber o Cristo ressurreto. Agora será um evento maior, porque a esposa do Cordeiro ascenderá junto com ele. Uma vez mais, os portais do céu se abrirão. Apocalipse capítulo 5 diz que ali nós seremos recepcionados por multidões de anjos, e esses anjos nos receberão com cânticos de aleluia, e a noiva, agora esposa do Cordeiro, também cantará. E eles cantavam, capítulo 5, versículo 9, um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei, diz João, e ouvi a voz de muitos anjos. Quantos anjos, João? Milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Apocalipse capítulo 15, versículo 3 diz: e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, ó Senhor? Quem não temerá o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Aleluia. Vamos, irmãos, ouvir esta mensagem, já imaginando que nós não estaremos limitados pelas dimensões do tempo, cronos, que nós hoje olhamos para o relógio ou para o cronômetro. É por isso, queridos irmãos, que o convite para a salvação em Cristo é um convite para a ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículo 7, diz: regozijemo-nos e alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. O convite para alguém aceitar a Cristo, a advertência para alguém permanecer firme até o fim, é um convite e uma advertência para que essa pessoa participe de uma reunião em família, que é a reunião da família de Deus. Há uma expressão muito linda no livro do profeta Isaías, capítulo 8 e versículo 18, porque diz que naquele dia o próprio Jesus nos apresentará diante do Pai. É uma palavra profética aqui que diz: eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, por sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte de Sião. Malaquias, capítulo 3, versículo 17, diz que Deus, o Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, com seus olhos, Ele contemplará os salvos como joias, e serão, diz a palavra do Senhor, os salvos serão para Deus o seu particular tesouro. Que coisa linda, irmãos. Os salvos reunidos sob os olhares admirados de milhares e milhões de anjos, de querubins, de serafins, dos demais seres celestiais, participando
conjuntamente com a igreja da celebração do maior evento já ocorrido no céu. Na revelação que o Senhor deu a João em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, diz que ele viu essa multidão de salvos. E não era possível calcular. Ele diz: depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas mãos. Eu gostaria de concluir com 3 assertivas. A primeira: nós temos que fazer parte deste grupo. A segunda: nós não podemos ficar aqui para a grande tribulação. A grande tribulação virá certamente, inexoravelmente, sobre todos os habitantes da terra. No entanto, você não precisa estar aqui. E aqui nós já entramos na terceira assertiva, que responde a pergunta: então, como fugir da grande tribulação? É muito simples. Para fugir da grande tribulação, basta entrar na arca. Enquanto a arca está com a porta aberta. A arca é a igreja de Jesus. É a noiva do Cordeiro. Da mesma maneira que lá no passado, Deus avisou Noé que destruiria a terra. E ordenou que ele fizesse uma arca, e que se pusesse a pregar. E todos aqueles e aquelas que acreditassem, que crescem na pregação de Noé, teriam acesso à arca e seriam salvos. A Bíblia diz que Noé avisou, porém as pessoas não creram. De igual maneira, irmãos, o Senhor Jesus implantou a igreja, e em Marcos capítulo 16, versículo 15, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Todos podem ser salvos da grande tribulação. O Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Quem não estiver dentro da arca, que é a igreja, não será arrebatado. Quem estiver na arca será arrebatado desta terra. Porém, quem não estiver ligado no corpo de Cristo será deixado para trás. Eu quero encerrar dizendo: testemunhe, fale, propague a respeito da vinda de Jesus e de todos esses eventos, o máximo que você puder, e para todas as pessoas que você puder. E quanto a você, pode ficar tranquilo, porque você tem um futuro abençoado para você nesta vida. Enquanto a igreja estiver aqui, enquanto o Espírito Santo estiver aqui, o iníquo não se manifesta na sua força. A Bíblia diz que há um que o detém, protegendo globalmente a igreja, mas protegendo também individualmente cada um de nós. Não tenha medo de macumba, não tenha medo de feitiçaria, não tenha medo de magia. Esconda em Cristo, entre na arca.
Não fique apenas na sombra da arca. Entre na arca. Porque há pessoas que ficam apenas na sombra da arca. Há outros que ficam com o pé no degrau da arca. Entre na arca. E você estará protegido. A Bíblia diz que vindo os demônios com fúria, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira, a bandeira dele. É por isso que macumba não pega em crente, não pega na família do crente, não pega nos negócios do crente. Aleluia! Há um que detém o inimigo, e ele é o Deus Espírito Santo. Então fica tranquilo, porque Deus tem essa proteção. Deus tem um futuro abençoado para você nesta vida, e um futuro maravilhoso para a sua vida futura. Daqui 1 milhão de anos, nós estaremos mais vivos do que nós estamos agora. A Bíblia nos diz em Apocalipse, capítulo 21 e versículo 7. Quem vencer, ou todo aquele que vencer, porque o reino de Deus é um reino de inclusão. O reino de Deus não é um reino de exclusão. Quem vencer, ou todo aquele que vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia. Por favor, levante a sua mão, faça a sua oração particular e agradeça a Deus. Você está dentro da arca. Ele nos amou primeiro, e ele nos trouxe para a arca. Ele tomou a iniciativa. Ele nos amou primeiro, ele nos escolheu primeiro. Não fomos nós quem o escolhemos, ele nos escolheu. Ele nos amou. E ele fez isto quando nós éramos impenitentes pecadores. Senhor, levante a sua mão em nome de Jesus, como uma expressão de gratidão a Deus. Aleluia. Senhor, nós queremos te louvar pela obra do Calvário, completa, plena, definitiva. Aleluia, aleluia. Nada mais é preciso fazer, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. A obra foi completa. Ó Senhor Jesus, quando tu vieste a esta terra e se tornaste um de nós, o Senhor realizou tudo. Aleluia. O Senhor viu tudo. O Senhor sentiu tudo. Não como Deus, mas como homem, como um de nós. E o Senhor tem nos compreendido. Aleluia. O Senhor tem nos compreendido. Nós nos sentimos salvos. Nós nos sentimos abençoados. Aleluia, 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 aleluia. Aqui estão, Senhor, homens e mulheres, resultado da tua morte, resultado do teu sacrifício. Foram justificados e foram declarados santos e santas em Cristo Jesus. Estamos aguardando, Senhor, o arrebatamento. O nosso coração continuamente diz: Maranata, Maranata, Maranata. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Aleluia. Ó Senhor, a igreja está dizendo: vem. O Espírito que está aqui também diz: vem. Nós dizemos: vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Fiquemos de pé em nome do Senhor. Aleluia. Vem Jesus. Vem Jesus.
Vem, Jesus. Vem, Jesus. O Espírito e a igreja dizem: vem. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele vem me buscar. Os Soricama Choreterra. Seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando. Está voltando. Este céu vai se abrir. Jesus virá e a igreja subirá, arrebatados, e assim ficaremos com Ele para sempre. Os mortos ressuscitarão, os que estiverem vivos serão transformados. No abrir e fechar de olhos, na velocidade do raio. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões. Aviões sem seus pilotos voam para a destruição. Não vai dar para trafegar por instrumentos. Os sistemas vão parar. Parou, sai a última notícia. Jesus voltou. Jesus voltou.